Olá pessoal, estamos aqui gravando esse novo vídeo para o nosso canal do YouTube e hoje eu quero falar com vocês sobre quem determina o propósito da nossa vida. Quem tem determinado o propósito da nossa vida? E eu quero meditar com vocês e compartilhar um texto que está lá em João, capítulo 6. Mas eu quero rapidamente falar o contexto dessa história. O povo judeu, eles aguardavam ansiosamente o Messias. E o Messias que eles aguardavam, o rei que viria para estabelecer o seu reino, seria um rei como Davi, um rei medieval, um rei que levantaria o seu exército, dominaria sobre os reinos com poder, e todos olhariam e veriam o seu governo. Ou quem sabe viria um rei celestial em glória, em majestade, que traria um impacto. Esse era o Messias aguardado. E essa era a expectativa daquele povo. E aquele povo não entendia todo o processo. Então, algumas coisas começam a fazer parte também da nossa vida, porque esse mundo, as pessoas, nós somos cercados de uma expectativa. Nós somos cercados de pessoas e de circunstâncias que tentam determinar o nosso propósito de vida. E às vezes a frustração se torna quando as pessoas olham para nós e não conseguem enxergar o propósito real que nós temos e tentam determinar algo para nós, em nós, que vai guiar o estabelecer das nossas vidas. E é interessante que aquele povo aguardava e veio Jesus. Jesus não tinha o estereótipo nenhum de um rei, filho de carpinteiro, numa situação humana, sem riqueza nenhuma, nasceu num lugar que nenhum rei nasceria, mas com o passar do tempo, a vida de Jesus foi mostrando que tinha algo especial sobre ele. E em João 6 tem algo interessante, que é o capítulo da multiplicação de pães. Então aqueles discípulos começam a ver os sinais, os milagres, e depois da multiplicação de pães, muitos deles talvez olharam e falaram: quem sabe é ele o Messias? Eu acho que ele pode ser o Messias mesmo, porque tudo que ele tem feito. E é interessante que no versículo 14 e 15, eu quero ler só o 15 do capítulo 6, depois que Jesus faz todos os milagres, aqueles homens decidem dar uma direção para Jesus. Eles decidem tomar conta, tomar parte, determinar a maneira que Jesus estaria vivendo como um rei. Então eles planejam estabelecer Jesus como um rei monárquico talvez, porque na ideia deles aquele tipo de rei, filho de carpinteiro, vivendo da maneira que errante pelas caminhadas, não era um rei que o povo ia ser rendido, ia ter a autoridade dele reconhecida. Então eles decidem dar um jeito, e no versículo 15 do capítulo 6 de João diz assim: e sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de levá-lo à força para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aqui que eu quero começar a falar com vocês. Jesus, ele sabia para o que ele tinha vindo nessa terra. Ele sabia que essa vinda dele não seria a vinda ainda gloriosa, porque ele precisava vir como homem para cumprir o propósito, como homem, morrer, pagar o preço pelos nossos pecados como homem e estabelecer uma nova condição humana de redenção através do preço pago por ele. E não poderia vir como um rei, não poderia vir
como um ser celestial, porque o preço tinha que ser pago como homem, morrer como homem. Então ele sabia o plano do Pai para a vida dele. E quando ele percebe que as pessoas estavam tentando determinar uma mudança no plano original de Deus para a vida dele, ele vai para um monte e começa a estar com o Pai novamente, para se refazer, para se esconder. E parece um pouco nessa situação com o nosso cotidiano, muitas vezes. Porque nem todos vão entender o propósito pelo qual Deus te chamou. Nem todos vão compreender os planos, a vocação. Nem todos vão conseguir olhar para você e enxergar coisas. E as circunstâncias, a vida vai querendo determinar como você vai ser. Os padrões. Nós vivemos num mundo globalizado em que tudo está muito fácil e padronizado. Hoje em dia, casamento se termina, faz um divórcio pela internet, tá tudo muito... as pessoas estão querendo ditar as coisas, mas eu quero falar que na minha vida, na tua vida, existe um propósito, e esse propósito está em Deus. E é interessante que a Bíblia fala arrebatá-lo, levá-lo à força. Eles planejavam levá-lo à força e estabelecer. E eu quero falar algo para você. Por mais que as circunstâncias, por mais que as pessoas, por mais que qualquer outra coisa tente determinar a tua história tem que estar escondida em Deus. Quem você é, os propósitos têm que estar em Deus. E quando isso começa a ocorrer na tua vida, você tem que fazer como Jesus. Subir um monte, subir o lugar onde você tem a tua identidade reafirmada, onde você tem os propósitos restabelecidos. É por isso que nós vemos muitas pessoas sucumbindo às pressões desse mundo, né? Pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, pessoas que tinham tudo para viver o melhor, e vai deixando as outras, vai deixando as circunstâncias ditar quem ela é. Então eu quero incentivar você. Há um preço a ser pago por isso. Se você vê no versículo 66 desse mesmo capítulo, quando Jesus começa a estabelecer esse padrão para que ele veio, e não era um padrão glorioso, nem tampouco um padrão de um rei monárquico, quando ele começa a estabelecer isso, a Bíblia diz assim no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Quando nós decidimos viver quem somos em Deus, quando nós decidimos ir para o lugar secreto e ouvir apenas Deus, não o que as pessoas acham de nós, não o que esse mundo acha de nós, mas sim o que Deus pensa de nós, o propósito dele em nossas vidas, pode ser que muitas pessoas não queiram, pode ser que muitas pessoas olhem para você e falem, não é isso que eu esperava de você. Não é isso, talvez a tua família que sonha com uma carreira profissional ou que tenta determinar o seu futuro, como você vai ser, e quando você escuta de Deus algo, talvez você viva um abandono, você viva uma incompreensão, mas não tem nada melhor do que você estar pautado no lugar secreto, onde Deus reafirma tudo aquilo que Ele tem para você. Então, não seja levado pelas circunstâncias, não seja levado pela opinião pública, não seja levado por nada que é externo. Deus tem algo para você e Ele quer se revelar no lugar secreto. Então, antes que te forcem ser um rei, decida viver o propósito de Deus para a tua vida e suba ao monte nesse momento de dificuldade, de pressão, que Deus ele vai te restaurar. Amém? Que essa palavra possa falar com você fortemente. E eu peço, queridos, vamos compartilhar, vamos curtir, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho muita saudade aí do Brasil, estamos aqui em Arequipa, mas juntos em oração. Até a próxima sexta. Próxima sexta eu postarei mais vídeo, mas não esquece, se inscreva no nosso canal,
curta, compartilhe, que será uma bênção para o reino. Que Deus abençoe vocês.